Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Good answer. Primeiramente, eu gostaria de prestar minha mais humilde e respeitosa reverências aos pés do nosso mestre espiritual, Nitalila Pravishta Om Krishnapada, Ashtotara Sattva Srimati Shilabhakti Vamana Goswami Maharaja e também a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Simultaneamente, eu presto meus respeitos a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, a todos os devotos, senhores, Vaishnavas, Vaishnavis e os respeitáveis convidados presentes. So we are very close to Krishna Janmashtami, appearance day of Krishna, who is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. Estamos muito próximos do dia do Sri Janmashtami, que é o aparecimento de Krishna, a suprema personalidade de Deus. So for this regard, I also morning explain why Krishna descended from Golok Vrindavan to in this material world with his own associate Parikar. Por isso, hoje de manhã, eu expliquei por que Krishna veio lá de Goloka Vrindavan no mundo espiritual com todos os seus associados para essa existência material. Because Golok Vrindavan Dham, transcendental world, Golok Vrindavan, Aprakat Vrindavan, that is called full of bliss, Anandamay Bhagavan, Anandamay Dham. Goloka Vrindavan, nesse mundo transcendental, é Anandamay Dham, é um lugar cheio, completamente cheio de bem-aventurança espiritual. Right? They are all his associates, Parikar. They are always full of bliss, Ananda. E lá todos os associados, os residentes, estão sempre cheios de bem-aventurança plena, Ananda. This material world is full of distress and unhappiness. Já este mundo material é cheio de sofrimentos e tristezas. So for this, so while Lord he manifests and his lila with his own parikar in this material world. Então, qual é a razão para o Senhor ter vindo lá do mundo espiritual com todos os seus associados e fazerem lilas, passatempos aqui? So in this way, there are two regions we discuss. One is called primary region and another is called
secondary reason. Existem duas razões. A primeira é a razão primária e depois vem a razão secundária. And primary reason, we also quoted one verse, ye anugrahaya bhaktanam manusam dehamasritah bhajate tadisha krida jasutva tatvaru bhavit. Então nós citamos esse Slowly primeiro written. verso que está escrito ali para evidenciar o motivo primário da aparição de Krishna. Write big letter. They are small, nobody can read also. Alguém pode reescrever Hã? em letras maiores? And could you read big? Go. Para que a gente possa ler. Big. And very nice. Eu quero fazer bem caprichado, né? Bem grande. You the middle. No meio. Escrever no meio. And handwriting should be good. Otherwise, handwriting not good, how people will be read? A caligrafia tem que ser boa, senão como que as pessoas vão entender? Understand? If your form is very beautiful, everybody give attention. Quando a forma é muito bonita, todo mundo dá atenção para aquilo. Or if you not good, everybody will not give attention. Se você não for lá muito bonita, as pessoas não dão tanta atenção. This is the nature of this material world. Essa é a natureza desse mundo material. Right? Very nice view. Faz bem lindo. What is the meaning? Fala Português. Qual é o significado? Fala em português também. Que Anúncio significa misericórdia. Deus vem para esse mundo para dar misericórdia para os seus devotos. Para isso ele se manifesta na forma como de um ser humano, fazendo seus passatempos. Bhajate tadishikra, Jashuta tattvaro bhave. Bhave significa que é imperativo. A gente deve ouvir esses passatempos, escutar. A gente deve ouvir os passatempos do Senhor e se absorver neles. E se a gente fizer isso, a gente vai poder alcançar também a morada do Senhor Supremo. Então por isso que ele vem para esse mundo. Pundarikaksh, he spoke good, perfect or not? No, you did not listen. You listen? Very good. So morning, I also explained this verse. The Lord is called the embodiment of munificent and magnanimous. Hoje de manhã eu expliquei esse verso em que a gente que o Senhor é a personificação da magnanimidade, compaixão e beneficência. And he descended from Golok Vrindavan in this material world with his own associate Parikar. Ele veio lá do mundo transcendental, Goloka Vrindavan, para esse mundo material com todos os seus parikaras, associados. Here is this word Bhaktanam. And here are two things here. He has come from Golok Vrindavan. Why? To give the mercy with his devotee. Essa palavra Bhaktanam tem dois significados. A primeira é que ele veio de Goloka Vrindavan para dar misericórdia para todos os seus devotos. Because all his devotees, they are hankaring how to take darshan to him. Porque todos os seus devotos estavam ávidos por ter o darshan, a visão dele. Lord, he comes from Golok Vrindavan when his devotees and praying to him, oh my Lord, please come, give darshan. O Senhor veio de Goloka Vrindavan quando seus devotos oram para ele. Ó Senhor, por favor, darshan, visão. These are the things. And those who are high class, exalted devotees, they are performing bhajan and sadhan.
and they are very eager, utkantha, to take darshan to him. Aqueles devotos mais elevados que estão fazendo o bhajana sadhana, eles estão muito ávidos, eles têm essa utkanta, essa vontade de ver o Senhor. I like, just give an example, Dhruva Maharaj first. And he was very eager to take darshan to Lord. Exemplo é Dhruva Maharaj, que estava sempre com muita vontade, avidez em ver o Senhor. Then Lord Narayan appeared in front of him and gave darshan, and four-handed Chaturbhuj Murti. Então o Senhor Narayana, de 4 braços, apareceu diante dele e deu seu darshan. This is what. É verdade ou não? Because Lord, different devotees, and they are eager to take darshan to him. So Lord manifest in front of that devotees that form also. Então, diferentes tipos de devotos têm vontade de ver o Senhor, e de acordo com o tipo de devoto, o Senhor manifesta diferentes formas diante deles. Because Lord is one, He is one. Ekameva Paramatattam. He is one and is called absolutely truth. Deus é só e Ele é a suprema verdade absoluta, não dual. What do you say? Translation Portuguese. Escreve em português, por favor, a tradução. Okay. So tonight you read and tomorrow you will tell the sloka. Então hoje é para todos lerem e aprenderem que amanhã a gente vai ter que falar. No need English. They give Portuguese. Here you know. Reference is Srimad Bhagavatam. Just you write here. Just write 10.33. बस अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास् भजते तादृश क्रीड़ा जा सुत्वा तत्परो भवेत. Okay. Every reading or not? Todos conseguem ler ali ou não? What do you say? Sometimes I hear Deham Ashrita. Ashrita. Dehamasrita. Dehamasrita. Deham asrita. So what your English, what is writing? Deham Ashrita. But Deham Ashrita should be 2 words. Should I write like separate words? No, sir. Anugrahayamam manusam deham asrita. Yeah, there is separate and you also do. Okay. So just separate. Separate. What they are reading, you write. They don't understand. Your versions together. Deham Ashrita. O Deva está pedindo para ela separar essas palavras dele, mas e tá. Okay, sit down. Senta. No need. Later. Chalo.
Otherwise, your internet, everything there, still not writing. Huh? One slok cannot writing proper way, 3 times. Huh? Okay, what did I say? Huh? Huh? Why is it? Because different devotees of Lord, according to their mood, Lord manifests His form. Por que estou dizendo isso? Porque de acordo com o tipo de devoto, de acordo com seus diferentes humores, o Senhor se manifesta numa forma específica para eles. Hanuman, he wants to take darshan, Ramchandra form. Hanuman, ele sempre quer ter o darshan da forma do Senhor Ramachandra. Understand? Entendeu? Hanuman will be very pleased if Lord manifests in the form of Ram. Hanuman só ficará satisfeito se o Senhor aparecer na forma de Ram. Because he is called Dasaras devotee. Porque ele é devoto em Dasya Rasa, servidão. Dhruva Maharaj, he wants to take darshan, Chaturbhuja Narayan. Já Dhruva Maharaj quer ter a visão do Senhor Narayana de 4 braços. Those are devotees of Braj, they want to take darshan to Lord Dibhuj Muralidhar. As pessoas que são residentes de Braja querem ter o darshan do Senhor de 2 braços que segura sempre a sua flauta. So depend, Lord manifests His form according to the desire of His devotee. Portanto, o Senhor manifesta diferentes formas de acordo com o desejo do seu devoto. Because Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Golok Vrindavan. Porque tem Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura e Goloka Vrindavan. But we discuss about Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, saying Bhagavan. Srimad Bhagavatam gives evidence, Ete Changsa Kalapungsa Krishnastu Bhagavano Sayam. Mas aqui, nosso assunto é Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, conforme declara o Srimad Bhagavatam. Ram, Nisingha, Kalki, Varaha, Matsya, all they are called incarnation of Brajnandana Samsundar. Brahma, Nrsimha, Kalki, Varaha, todos eles são manifestações, avataras de Brajendranandana, chama Sundara Krishna. From Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura, Golok, there are many dhamas are there. You remember? Dham. Dham means he is abode dham. Existem inumeráveis moradas entre Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Goloka, Vrindavan, inumeráveis planetas. And there are different Rasamadhurya devotees are there. E tem diferentes tipos de devotos com diferentes humores, Rasa Madhurya lá também. So for this regard, Lord is one, but He manifests many form, according His devotee. O Senhor é só, mas Ele manifesta infinitas formas de acordo com o humor dos seus devotos. Jatha Vaidurja Manivat. What did he say? Que eu disse? Jatha Vaidurja Manivat. Vaidurja means one kind of, what is called? Jewels. Vaidurja significa uma joia. But gems. You can see any corner and different and color you can see. A cada, como é que fala? Cantinho, a cada parte lapidada, quina da joia, você consegue ver uma cor diferente. Understand? This is the way. But that money, jewels is one, but many colors is there. Vibja. Então essa gema, essa pedra é uma só, mas tem milhares e milhares de cores em cada cantinho dela. So for this regard, Lord also is according the Rasmadhurja of His devotees, Lord manifests that form. O Senhor é assim também, de acordo com a raça madura do seu devoto, Ele manifesta aquela forma respectiva. But Lord, His origin form, that is called Brajanandan Samsundar, that is called Dhir Lalit Krishna. Mas a forma original do Senhor é Dhira Lalita Krishna, Brajendranandana Shama Sundar. These things.
But Krishna, he performs topmost Leela in his transcendental Aprakat Golok Vrindavan with his own associate Parikas. E Krishna faz os passatempos transcendentais da sua morada transcendental, a Prakrita Goloka Vrindavan, com seus próprios associados. Are here in this material world, those who are high class devotee, many years they are performing bhajan and sadhan, and they are very hankering how to take darshan to Lord. E aqueles que são os devotos mais elevados, por muitos e muitos anos, estão fazendo bhajan e sadhana na prática espiritual e estão ansiando, pedindo para Deus, para o Senhor, vir fazer seus passatempos aqui. So for this regard, Lord, he descends from Golok Vrindavan in this material world. Por essa razão é que o Senhor veio de Goloka Vrindavan para esse mundo material. Mainly, Lord, he comes for Shuddha Bhakta. When Shuddha Bhakta and he is calling to him, he comes, otherwise not. O principal motivo para a vinda do Senhor é quando Shuddha Bhakta, o devoto puro, chama, senão ele nem vem. Chaitanya Mahaprabhu, he appears in this material world. Why? Because the calling of Advaita Acharya. Chaitanya Mahaprabhu também apareceu aqui nesse mundo. E por quê? O mundo chamado de Sri Advaita Acharya. Advaita Acharya is great devotee of Lord. Advaita Acharya é grande devoto do Senhor. Advaita Acharya. And just he offered Tulasi leaves and one drop of Ganga Jal. And he called, "Oh my Lord, please appear in this world." And Navadvip Dham. Então, a Advaita Acharya, ele simplesmente pegou uma folhinha de Tulasi e uma gota d'água do Ganges, adorou o Senhor e disse: "Ó meu Senhor, por favor, venha para esse mundo em Navadvipa Dham." So Chaitanya Mahaprabhu, he appears Navadvip Dham and again two regions. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aparece lá em Navadvipa Dham também por duas razões. And the calling of Advaita Acharya. A primeira é o chamado do Advaita Acharya. And if Advaita Acharya would not call to him, maybe he will come when, who knows. Se a Advaita Acharya não tivesse chamado, quem sabe quando ele viria? Because Advaita Acharya is called the combined form of Mahavishnu and Sadashiv. Porque a Advaita Acharya é a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. So Advaita Acharya is acting the role of Shuddha Bhakta. Então aqui a Advaita Acharya está fazendo o papel de um devoto puro, Shuddha Bhakta. He is Ishar Tattva, Bhagavat Tattva. But he is acting the role of devotee. Then he called, "Oh my Lord, please come in Navadvip Dham." Then Chaitanya Mahaprabhu, he appears in Navadvip Dham. Ele é Ishvara Tattva, Bhagavat Tattva, mas ele está aqui fazendo o papel de um devoto puro. Então ele diz: "Olha, Senhor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, venha e apareça em Navadvipa Dham." Because here this word is used, Anugrahya Bhaktanam. Anugraha means you're giving mercy, compassion to that pure devotee. Então, Anugraha significa misericórdia, compaixão que o Senhor vem dar para os devotos puros. So Anugraha. Sanskrit word, two things. One Anugraha, another word, opposite word, Nigraha. Nigraha means to giving punishment. Or Anugraha means giving compassion. Essas duas palavras em sânscrito, Anigraha, que dá misericórdia, e Nigraha, que significa dar punição. You give the attention this Anugraha. Anugrahaya. Anugraha means giving compassion, mercy. Prestem muita atenção nessa palavra, Anugrahaya, tem ali Anugraha, que é dar misericórdia ou compaixão. Or opposite of Anugraha, compassion, Nigraha means punishment. E o oposto de Anugraha é Nigraha, que é dar punição. Lord, he gives punishment to whom? Those who are non-devotee. Aqui o Senhor pune aqueles que são não devotos. Understand? So this word is Anugraha for devotee, and Nigraha for non-devotee, those who are demon. Então ele dá misericórdia, Anugraha para aqueles que são devotos e Nigraha, punição para aqueles
demônios. Who is called demon? Asura. Quem são os demônios? Asura. Fala. दौ भूतो स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तत् विपर्जय. You understand these slokas? The Srimad Bhagavad Gita is this slok. Or same slok also where? Padma Puran. Então, esse verso está presente no Srimad Bhagavad Gita e no Padma Purana. In this material, two kinds of people. There are two kinds of people, there are two kinds of their nature, svabhav. Nesse mundo material tem dois tipos de pessoa, ou seja, tem dois tipos de natureza de pessoas, svabhava. Another is called bhakta svabhav, another is called abhakta svabhav. Tem um que se chama bhakta svabhava e outro abhakta svabhava. Abhakta means that is called non-devotee, they are asura. Abhakta são aqueles que são demoníacos, não devotos, asura. Those are, so in this verse explain, दौ भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च. Vishnu Bhakta, those are devotee of Lord Vishnu. They are called bhakti. They are called devotee. Devata. Então aqueles que são devotos do Senhor Vishnu são chamados devatas, têm essa natureza do semideus. Or those who are against of Lord, they are called asura, demon. E aqueles que são contrários ao Senhor são chamados asura, demoníacos. Kamsa, Jarasandha, Kalnemi, Ravan, Kumbhakarna. They are called his word. Asura, because they are against to Lord. Então Kamsa, Jarasandha, quem mais? Kumbhakarna, todos eles são asuras, eles são contrários ao Senhor. Why don't you write down the name, otherwise you'll forget. Don't miss any word. So, one is Sura and one is Asura. You are singing her, Jasomati Nandana? What are you singing? Fala. Jasomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana. This is Brajajana Palana Asurukula Nasam. Very clearly, Bhaktivinoda Thakur in this song very clearly explained. Fala, what did he say? Give the mic. Anugraha e Bhaktanam. Krishna veio para dar Anugraha, significa misericórdia para os Bhaktanam, para os devotos. Mas Deus, ele tem, ao mesmo tempo que ele dá Anugraha para os devotos, ele faz Nigraha, ou seja, ele pune os demônios. Porque na verdade tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Pessoas de natureza devocional, que tem fé em Deus, e pessoas que são, quem não é devoto, é um demônio. Porque tem natureza demoníaca. Então na música do Ashtamaktinandana, Srila Bhaktivinoda Thakur diz, Krishna é Vrajajana Palana, ele cuida dos habitantes de Vrindavan, nos protege. Asura Kula Nashana. Nashana está claramente explicado, que ele destrói todo o Asura Kula, a dinastia dos demônios. Ele acaba completamente com todos os demônios. Understand? Yeah. If you speak very nicely then. Brajajana Jasomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana. Then? Brajajana Palana. He protects the Brajajana. Understand? Those who are devotee of Golok Vrindavan.
ब्रजजन पालन, और असुर कुल नाश, and he kills the asura. Sometimes devotees are saying sura kula nasa. Understand? Here is saying brajajana palana asura kula nasana. But sometimes devotees are singing sura kula nasana. How possible Lord will destroy the sura means devata. Sometimes they are pronouncing the meaning different is coming. Follow. You understand? Give attention when you sing kirtan. Nessa canção que a gente canta o Acta do meio-dia, é dito Brajajana Palana. Então o Senhor protege os devotos que são os residentes de Vrindava. E Asura Kulanasana, ele mata, acaba com a dinastia dos demônios. Às vezes os devotos cantam Brajajana Palana, Sura Kulanasana, que é como se Deus matasse os semideuses. Sura são os semideuses. Então não, a gente tem que cantar direito Asura Kulanasana. But sometimes devotees opposite is singing. Às vezes os devotos cantam ao contrário. Brajajana palana asura kulanasana, they are saying. How possible Lord will kill the devatas? Como que o Senhor poderia matar os semideuses? Lord always protects the devatas. O Senhor sempre protege os semideuses. So when you sing this song carefully, what? Então quando vocês forem cantar essa canção, muito cuidado com as palavras. So as anugrahaya bhaktanam, anugraha. Lord always giving mercy those who are devotee of Lord. Então, anugrahar, o Senhor sempre dá misericórdia para quem é devoto do Senhor. Manusam dehmasritam. Lord, He manifests as a human being. O Senhor manifesta-se na forma humana. Krishna's origin form is what form? Dibhuj Muralidhar. He holds two hands and plays the flute. A forma original de Krishna é Dibhuj Muralidhara. Ele sempre tem dois braços e segura a flauta. This is called his origin form. Essa é a sua forma original. Understand? So he had also anugraha bhaktanam manusam dehamasritam. What he told? The Advaita Acharya, he calls to Lord Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he appears in this Kali Yuga in Navadvipa Dham. Foi por essa razão que Mahaprabhu apareceu nessa era de Kali lá em Navadvipa Dham. And Mahaprabhu himself told, Sutiya chenu ami sikhir samudrer tire mor nidra bhangilo nadara hunkare. Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu told, I was sleeping in the ocean of milk. Ocean of milk. Khir Samudra. But Advaita Acharya, he made me sick. Então, Chaitanya Mahaprabhu conta no Chaitanya Charitamrita, eu estava dormindo, deitado no oceano de leite, mas o chamado de Advaita Acharya me fez tremer. That means Lord, he is taking rest. That is called Yoga Nidra. O Senhor estava descansando, isso se chama Yoga Nidra. Conditioned soul sleep, Mahanidra. A alma condicionada, o sono dela se chama Mahanidra. Mahanidra, understand? With Mahamaya, sleeping. A gente fica roncando e dormindo em Mahamaya. Our Lord, he takes rest sleep with his Yogamaya. Yogamaya Mapasritam. I always covered with me my Yogamaya. Mas o Senhor, ele descansa e dorme em sua Yogamaya, sua potência ilusória transcendental. Naham prakasho sarvasya Yogamaya Mapasritam. Yogamaya, that means Krishna, my Lord, he never manifested everybody in his form. Only, but how did he cover? Now with his Yogamaya, he hide himself. Não é para todo mundo que o Senhor manifesta a sua forma. E como que ele pode
And here we discuss two kinds of Maya. One is called Yoga Maya, another is called Mahamaya. Aqui tem dois tipos de Maya, ilusão, Yoga Maya e Maha Maya. And conditional soul completely illustrated with Mahamaya. A alma condicionada está completamente iludida por Maha Maya. And our Bhagavan, Lord, he performs his lila with his Yoga Maya. Mas Bhagavan, o Senhor, faz seus outros passatempos com a sua Yoga Maya. Understand? Bhagavan obita ratri sarad utpulla mallika rantu manaschakre Yoga Maya mupasritam. Srimad Bhagavatam, 10th canto. And 29th chapter, first sloka. Então esse é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, 29º capítulo, primeiro verso. The purport of this verse, just I mention these slokas. The Lord, he performs his sweet, all his love with his Yoga Maya. Esse significado do verso, basicamente, é que o Senhor faz todos os seus passatempos através de Yoga Maya. Actual Maya is one. But activity is two. Maya é uma só, mas ela faz dois tipos de atividade. Actually, what is the meaning of Maya? Qual o significado verdadeiro de Maya? Maya means is your kripa, mercy. Maya significa kripa, É? misericórdia. In Sanskrit word, Maya kripa iti dambhe. Sanskrit word. Maya means mercy. Maya significa misericórdia. And even Mahamaya, she is giving that punishment to the conditional soul. This is also mercy. Mesmo quando Maya está punindo a alma condicionada, isso na verdade é misericórdia também. Why? Por quê? Maybe a question will come. Why? Você pode perguntar, mas por quê? Because we did mistake. For this Maya Devi, she rectified to us. Então, a gente cometeu erros, por essa razão, Maya Devi nos corrige. Understand this? This is not the fault of Maya. Não é culpa de Maya. Because her duty to rectify the aparadhi offenders. É o trabalho dela, o dever dela, retificar os ofensores. What is the duties of the police? Qual é o dever da polícia? What is the duty of police? Qual é o dever da polícia? Those are offenders, give punishment and rectify to them. Eles punem e retificam aqueles que fazem ofensas. This is the job of police job. Esse é o trabalho da polícia. Police is not your enemy or not your friend. A polícia This is não job. é nem seu inimigo e nem Hã? seu amigo. This is what? É só o trabalho da polícia. In the same way, Mahamaya's duty to purify but rectify the conditioned soul. Então, da mesma maneira, é o dever de Maya purificar e retificar a alma condicionada. So what is your fault? The Maya Devi, Mahamaya, she is giving punishment to us. Então, qual é a falta, o problema de Mahamaya dela estar nos retificando e punindo? What is your fault? अरे कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख. Qual foi a nossa falha para que Maya nos retifique e nos corrija? We forget to serve to Krishna. A gente esqueceu de servir a Krishna. For this regard, Maya Devi, she is giving punishment. Por essa razão é que Maya Devi nos está punindo. If you drive your car, or if you have no driving license, so police will give punishment or not? You show your driving license. You say, oh, I did not bring, but I have no driving license or expired driving license. That means you are breaking the law. Então vamos supor que você esteja dirigindo o seu carro, você é parado pela polícia e eles pedem a sua carteira de motorista. E você fala, eu não tenho, ou então já está vencida. O que isso significa? Que você está quebrando a lei. This is true. When you drive car,
And you have to keep all the documents. Because police duties on the road police. They are duties. You are legally or illegally driving car or not. Então, quando você dirige, você deve manter em dia ali todos os seus documentos, porque é dever da polícia rodoviária checar se você está dirigindo de maneira legal ou ilegal. This is the duty of police. Esse é o dever da polícia. In the same way, Mahamayas, her duties. Those who are not bhajan sadhan to Lord and giving punishment. Então, da mesma maneira, Mahamaya, ela fica de olho em quem não está fazendo bhajan e sadhana, prática espiritual do Senhor, e ela dá punição. Because all the living, they are servant of Krishna. Jiver Sarup Hoy, Krishna Nitya Das. Krishna Tasya Shakti. This is your real identity. What is your real identity? You are the servant of Krishna. Krishna Das. You are not Maya Das. You are Krishna Das. Então, qual é a verdadeira identidade de todos os seres vivos? Nós todos somos Krishna Das, servos de Krishna. Nós não somos Maya Das, servos da ilusão. Or another Yogamaya. Krishna performs all his lila with his own Yogamaya. E outro aspecto é Yoga Maya, que é com a qual Krishna faz todos os seus passatempos transcendentais. Yogamaya duty is what? And if you surrender to Krishna and Yogamaya, and leading to Krishna, come and serve to Krishna. Então, qual é o dever de Yoga Maya? Se você de fato se render, se entregar absolutamente a Krishna, Yoga Maya vai dizer: vem servir a Krishna. Or Mahamaya's hard duty, give you punishment. Mas o papel de Mahamaya é punir. No one conquer Krishna's Mahamaya. Ninguém pode conquistar essa Mahamaya. Understand? Srimad Bhagavad Gita, Krishna says this. What is the slok? Qual o verso que Krishna diz no Bhagavad Gita sobre isso? Daividhesa gunamai mama maya duratya mame veja prapaddante maya me tang taranti te. Learn Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, this sloka. Aprenda esse verso do Srimad Bhagavad Gita. Krishna says, Arjun, my Mahamaya, she is very powerful. No one can conquer to her. Krishna diz: ó Arjuna, essa minha Mahamaya é tão poderosa, ninguém pode subjugá-la. Understand? Entendeu? So, Daivi Jesa Gunamai Mama Maya Duratya, my Gunamai Maya, Satrajatama Gunamai Maya. She is very powerful. No one can escape from her clutches. Então, Krishna diz: essa minha Maya, nos modos da bondade, paixão e ignorância, é muito poderosa, ninguém consegue escapar das suas garras. But one who completely surrendered to me, then my Maya will not disturb to you. Mas a pessoa que se rende de fato a mim, minha Maya, nunca vai te incomodar. So, Devi Jesa Gunamai Mama Maya Duratya Mameja Prapaddante Mam Eva, only one who absolutely surrendered to me, then Mahamaya will not disturb you. Mameva Prapadante, somente aquele que é absolutamente rendido a mim, Mahamaya não incomodará. You understand? The conditioned soul should be absolutely surrendered to lotus feet of Krishna. Entenderam? A alma condicionada deve ser completamente rendida aos pés de lótus de Krishna. Because our duty, our Shuddha Sarup, nature is what? Serve to Krishna. A nossa Shuddha Swarupa, a nossa natureza verdadeira é servir a Krishna. So this is our one fault. Conditioned soul fault is what? We forget to serve to Krishna. Então, qual que é o defeito, a falha, o erro da alma condicionada? Porque a gente esqueceu de servir a Krishna. So for this regard, we are in this material world and suffering three folds of Maya. Por isso que nós estamos aqui nesse mundo material sofrendo as três misérias de Maya. But when you absolutely surrender to lotus feet of Guru and Krishna, then Maya will not disturb you. Mas quando você se entregar absolutamente, completamente aos pés de lótus de Krishna, Maya nunca mais vai te perturbar. And then Maya Devi, she also showing to how to
attend to Golok Vrindavan. She will say to her, come. E a própria Maya dele vai abrir caminhos e vai te mostrar ó, como ir para Goloka Vrindavan. Ela vai dizer, vem. Huh? What is that? So we also discussed this thing. Devi Jesa Gunamai Mama Maya Durattaya Mame Jo Prabhadanti Maya Metang Taranti. Huh? So here Anugrahaya Bhaktanam Manusang Dehamasritam. Manusang Dehamasritam. Lord manifests his human being form, Manav Deha. Então, o Senhor manifesta essa sua forma humana. Why Lord manifests as a human form? E por que ele se manifesta com esse corpo humano? Lokavattu lila kaivalam. Lord performs all lila as a human being. And this is very attractive for us. O Senhor faz as suas atividades como um ser humano e isso é muito atrativo para nós. You understand? Morning I should told same katha, just repeat and remind to you. Eu falei a mesma coisa hoje de manhã, eu estou apenas recontando e relembrando a vocês. As newborn baby takes birth from the womb of mother. In the same way, Krishna, who is called unborn, ajanma, and he takes birth of womb of Mother Jasoda. Então, da mesma maneira que um bebezinho nasce do ventre da sua mãe, Krishna, que é não nascido, Ajama, ele também nasce do ventre de mãe, Jashoda. Understand? But what is that? With Jogama Krishna, he takes birth of womb of Mother Jasoda. As like mother when she gives birth to baby, and then that is called umbilical cord connected with the womb of mother. Então, da mesma forma que um bebezinho humano nasce do ventre da mãe conectado pelo cordão umbilical, Krishna também nasce do ventre de mãe de Jashoda. And with Jogama Krishna, he is showing this lila also. That is called Prakita Sisupat. And Krishna takes birth and just an ordinary and baby. E assim, Krishna também está fazendo essa lila. Ele nasce exatamente como um bebezinho humano comum. Then also, and one ceremony that is called Nadiched ceremony. Nadiched ceremony, the umbilical cord ceremony there. Nadiched é essa cerimônia do corte do cordão umbilical. But Devaki and Vasudev in Kamsa Karagar, not these types of ceremony there. Mas já lá na prisão de Kamsa, Devaki e Vasudeva não fizeram esse tipo de cerimônia. Just Krishna, he appears in jail of Kamsa and four-handed. Shankha Chakra Gada Padma. Narayan form. Quando Krishna aparece na prisão de Kamsa, ele aparece na sua forma de 4 braços, segurando a massa, o lótus, o búzio e a concha. And no there any kinds of ceremony. E lá não teve nenhum tipo de cerimônia, não. And that time Lord Narayan told, hey Devaki, Vasudev, look, I'm and you now your son. E aí o Senhor Narayana disse, Rei Devaki, Vasudeva, agora eu sou seu filho. And 3 births, and I was your son. Por 3 nascimentos prévios eu já fui seu filho. In Satya Yuga, that time you were Prishni and Sutapa. E na Satya Yuga vocês foram Krishna e Sutapa. That time you also had austerities and meditate to me. E vocês fizeram severas austeridades e ficaram meditando muito tempo em mim. That time you asked, oh my Lord, you give one son and as like you. E naquele momento vocês me pediram uma bênção, ó Senhor, me deu um filho maravilhoso assim como você. And that time he told, hey, Prishni and Sutapa as like me, it is impossible. E aí eu disse naquela época, olha, Krishna e Sutapa, como eu, é impossível. Understand? But I promise I will be
your son and 3 births, 3 janma. Mas, mesmo assim, eu prometo que eu serei o filho de vocês por 3 janmas, Eh? nascimentos. So that time I am your son and Satyajug, that is called, Lord name is called, what is his name? Prishni Garbha, his name. Por isso, o nome do Senhor na Satyayuga é Prishni Garva. And second birth, same Lord Narayan appeared in form of and Aditi and Kasyap. E depois, o segundo nascimento de Narayana foi como filho de Aditi e Kashyapa. And Lord manifested in the form of Vamandev Bhagavan ki jai. E o Senhor se manifestou na forma de Vamanadeva. And now I am same. Hey Devaki Vasudev, and you are same. And Prishni Sutapa or Kasyap Aditi, now you are Devaki Vasudev. And now your same son, Narayan, look my form. Sankachakra Gadapada. Então Narayana disse, tá vendo? Vocês, Devaki Vasudeva, são os mesmos Prishni Sutapa, também são Aditi e Kashyapa. Eu fui Prishni Garva, Vamanadeva, e agora eu apareci na forma aqui, na forma de Narayana, de 4 braços, como filho de vocês. Then Devaki and Vasudev again and again bow down his forehead. And doing many stabs stuti. E diversas vezes, Vasudeva e Devaki prestaram reverências, colocando a cabeça assim no chão e fizeram vários estabestutis, orações, preces e glorificações. And they told, I want to see you as like my son. E eles disseram, eu quero ver você como o nosso filho. Then Lord again manifests very small baby. E aí o Senhor de novo manifestou a forma de bebezinho. And told, hey Devaki Vasudev, listen. And soon you sent me and in Gokul. E ele disse, Rei Devaki Vasudeva, por favor, me mandem logo para Gokul. So according to the instruction of Lord Narayan, then Vasudev Maharaj, he took baby Krishna and brought in Gokul. Então, pela ordem de Narayana, Vasudeva Maharaja pegou esse bebezinho, Krishna, e levou para Gokul. At same time, Mother Jashoda, she gave birth twins. E ao mesmo tempo, mãe de Yashoda deu à luz a gêmeos, One son and another daughter. filho e uma filha. So use this word, and Anuja. Anuja means one who takes birth after him. For that is called Anuja. Anuja significa alguém que nasce depois de você. Isso se chama Anuja. That means Krishna, he takes birth from the womb of Mother Jashoda. Then after a couple of seconds, Jogmaya, she appeared. Então, Krishna nasceu do ventre de Mãe Yashoda e poucos segundos depois, Yogamaya nasceu do ventre dela. So that means in Gokul, Mother Jashoda, she gives birth twins, 2 babies. Krishna and her sister Jogmaya. Então, isso significa que lá em Gokula, a Mãe Yashoda deu à luz a 2 bebês simultaneamente. Primeiro foi Krishna e segundinho depois foi a irmã dele, Yogamaya. There also each ceremony. What is called? Krishna's and what is called? Umbilical cord ceremony. That is called Nadichadan ceremony there. Então, tem essa cerimônia Naricheda, né, de cortar o cordão umbilical de Krishna. But something happened. When Vasudev Maharaj, he brought that small baby and Mathura to Gokul. Vasudev Maharaj, he did not see the son of Jashoda. And he saw only small baby girl in there, Jogmaya. Então, uma coisa incrível aconteceu. Vasudeva Maharaj, quando ele trouxe aquele bebezinho, né, de Mathura para Gokula, ele não viu o filho de Yashoda. Ele viu ali apenas uma menina, uma bebezinha. So Vasudev Maharaj, he left his son in there and took Jogmaya, baby girl, to Mathura, returned back Mathura. Então, Vasudeva Maharaj deixou o seu bebê ali, ele pegou aquela bebezinha e levou de volta para a prisão de Kamsa. Then Kamsa, he tried to kill Jogmaya, but not possible. E aí o demônio
And Krishna, Kamsa tried to snatch from the hand of Devaki, but not possible. And automatically what? Yogamaya see and flow. Então, Kamsa tentou pegar a bebezinha Yogamaya das mãos de Devaki, mas não foi possível. Automaticamente ela voou pelo céu. And she very strongly hit it on the head of Kamsa. Then Kamsa fell down. E ela deu uma bela porrada na cabeça de Kamsa e ele caiu. And then Kamsa you notice. 800s Devi, Durga. She think, oh, Kamsa thinking this is my worshipful deity. Actually, that is Yogamaya. But Kamsa is thinking Mahamaya. Então, quando Kamsa viu isso, ele pensou, nossa, a minha deidade adorável de 8 braços, Durga Devi. Ele pensou que fosse Mahamaya, mas a verdade era Yogamaya. Then Yogamaya she told, foolish Kamsa, Murkha Kamsa, how possible? You kill to me also. E aí Yogamaya disse, ó seu tolo Kamsa, como você pensa que poderia me matar? And your killer, Vishnu, already he took birth in Braj in somewhere. E aquele que vai te matar, Vishnu, ele já tomou nascimento em algum lugar de Braja. Then Kamsa afraid. Oh, Vishnu will kill to me. E aí Kamsa ficou com medo. Ai, Vishnu vai me matar. Understand this? So, just like coming in this way, Lord, he was this saying in this verse, Anugrahaya bhaktanam manusam deha asritam, dehamasritam. Because Lord, this lila, human being lila, is the topmost lila and very beautiful. If you see nursing Bhagavan, you are afraid. Understand? Então, essa lila, esse passatempo do Senhor nessa forma humana é muito bonita, atrativa, todo mundo gosta de ver. Mas se a gente vir a forma do Senhor Nrsimhadev, metade leão, metade homem, a gente vai morrer de medo. That is called Rudra Rup. Rudra means very anger mood. Lord Nrsimha, when he appeared from the pillar, and that time his mood is what? Very aggressive mood. And anger and aggressive. Quando o Senhor Nrsimhadev aparece do pilar, ele está no humor de muita raiva e agressividade. And making sound as like lion. Fazendo sons de leão. And his upper side, lion form, and lower side, human form. For this God, Nara Singha. Nara means human being. Lower part is human being. Or upper part, lion. And very aggressive. And it is Então essa é a forma chamada Narasimha. Nara, que da cintura para baixo ele é como um ser humano, e Simha, da cintura para cima ele é como um leão, ele é super agressivo assim. So this form is what? Creating the fear, bhai. Portanto, essa forma ela gera medo. You will be happy. Vocês ficariam felizes vendo essa forma? But Bhajanandan Samsundar, he takes birth from Uma Mother as a human being form. Very nice, beautiful, jolly. And his face is as like full moon. And Mukhachandra. Mas o bebê Krishna nasce tão lindo do ventre de mãe Yashoda, e a face dele é como uma lua cheia, Mukha Chandra. Mukha Indu. Indu means Chandrama. And Krishna's form, Krishna's face is as like very nice, beautiful, and fresh moon. Mukha Indu, a face de Krishna é como uma lua muito refrescante. Understand? One face is very attractive, everybody looking. How is beautiful form? Quando a face de alguém é bonita, todo mundo olha, nossa, que rosto bonito, atrativo. Ramchandra's face also very beautiful.
Eh? O rosto de Ramachandra também é muito lindo. But Krishna's face is a unique and unparalleled. Mas a face de Krishna é única e incomparável. Eh? Understand? This. Because Ramchandra is called his what? And what mood? And Kshatriya mood. Or Krishna's mood, that is called Vaishya mood. Cowherd boy mood. Então Ramachandra ele está nesse humor de kshatriya, de guerreiro, de rei, mas Krishna já está nesse humor de baixo, de vaqueirinho. You can see two pictures you can put. One Ramchandra's picture and standing and holding bow and arrow. Or Krishna, Tribhanga Lalit, playing flutes. Vocês podem colocar duas imagens, uma do lado da outra. De um lado é Ramachandra, todo sério, assim, segurando o arco e a flecha. E do outro, Krishna, dobrado em três partes, assim, Tribhanga Lalita, tocando a sua flauta. So which mood do you want? Qual uma vocês preferem? Ramchandra, he is Kshatriya, he is thinking. And always follow the rules and regulations. That is called Marjada Purushottam. Então, Ramachandra é Marjada Purushottam, ele sempre segue todas as regras e regulações e pensa que é o rei. Always his mood. I am Kshatriya. This mood. Ele está sempre nesse humor, eu sou kshatriya, eu sou rei, guerreiro. And he holds and bow and arrow. And if any fault, maybe I will kill you. So, E ele sempre segura o arco e a flecha, se você cometer um erro, talvez ele vá atirar em você. our Krishna is jolly mood and playing flutes. Devoji Murali playing. Mas Krishna está ali tranquilo, ó, tocando a sua flauta. And three band fold also. Tribhanga Lalit. Curvado em três partes. Tribhanga. Very nice. Smiling face also. Também lindo, com a face sorridente. Two persons is sit here. One person smiling face, one person is. Uma pessoa sorridente e outra carrancuda. You give attention to whom? Você vai dar atenção para quem? Who is smiling face? Vai dar para quem tem uma face Understand? sorridente. Or one face is as a grave. Você não vai nem olhar para quem tem uma cara assim fechada. So I am saying we compare. Though Ramchandra is human being form, Manav Leela. Very nice, beautiful. There are also many nice descriptions about Ramchandra's beauty and these things. But when you compare with Krishna, Krishna's form is what? Unique and unparalleled. Então é claro que essa Manav Leela, esse passatempo de humano do Senhor Ramachandra, ele tem várias descrições e ele é muito bonito. Mas quando você compara com a forma de Krishna, a forma dele é completamente incomparável e inigualável. For this regard, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu himself told, Krishna jate khela sarvottam naralila narabapu tahara sarup gopavesh venukar nava kishor natavar naralilar hai anurup Krishna sarup vichar suno sanatan advay gantakta braje brajendra nandan. And Mahaprabhu told, Sanatan, Sanatan Goswami, Sanatan, listen. And Krishna is one, he is called non-dual. And Advaigana Pratakta Krishna. Então, no Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu disse para Sanatana Goswami, Sanatana, ouça, Krishna é a verdade absoluta, não dual. But his topmost form, that is called Brajendra Samsundar. He is the son of Nanda Maharaj. Mas a sua forma mais elevada é Brajendra Nandana Shama Sundara, aquele que é o filho de Nanda Maharaj. So saying, Krishna jate khela sarvattam naralila narabapu tahara sarup gopavesh venukar nava kishor natavar. Nava kishor, he is always ever fresh, youthful form. Nava jauvanancham. Ele é Nava Kishore, ele tem uma forma eternamente jovem. Understand? Baby saying, oh, you are old.
But he does not know one day he will become old. Agora você olha para o bebezinho e fala, nossa, você vai ficar velho. Ontem o Babi falou pra mim assim, você é muito velha. Aí quando eu tô dizendo, não, mas você não sabe que há pouco tempo atrás eu também era velho. You understand? Não. What did he say? Baby says, hey, oh, you are old. But baby, one day he will become old or not? Não, às vezes a criança fala para a pessoa, nossa, como você é Hã? velho. Mas a criança vai ficar velha um dia ou não vai? Because the nature in this material world, changing your body. Beleza do mundo material. And all we are one day small baby, as like this baby. Then we grew up. Grew up not. Then one day we'll become old. Then one day we'll become very ugly. Então, a gente também era um bebezinho assim, igual com a Bíblia, mas a gente vai crescendo, 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 a gente vai ficando velho, não vai? Até que um dia a gente vai ficar velho e feio. Understand? You can take one photo. If you are 18 years old, Então você pode tirar uma foto. Olha uma foto sua com 18 anos de idade. and who is 18 years old here? Quem tem 18 anos aqui? No one. Ninguém. Of over 80, what 18 years. Or when will become opposite way? 81. Then another photo compare. Pega uma foto de 18, 8, depois uma foto de 81, 8, 1. Compara. 18th to 81. And 1, 8, or opposite way 81. 8 para 81, 8 para 8. You can recognize yourself. Você vai se reconhecer para cá. Eyes goes down. Now is very 18th years, very nice, beautiful. Rasgulla, chicks. Agora com 18 anos, tudo bochechudinho, assim, igual uma rastagula, redondinha. Nice eyes, long eyes. Very nice, beautiful, curling hair going down this. Understand? Very nice nose, hands, everything very nice, beautiful. Pernas, braços, nariz, tudo lindo. Or when will become opposite way? What? How many older? 81. Then eyes going down. Aí com 81, And cheeks going down. Nose going down. o nariz vai para baixo também. Everything is one. Tudo, cara. Because in this material world, Essa é a natureza desse mundo material. Jauvanam, Kaumaram, Jauvanam, Jara. And our this material body is what? And these stages. Kaumaram, Jauvan and Jara. Kaumaram means youthfulness coming. Balla, Kaishor, Jauvan, Jara. And when you are a small baby, then youth coming, and 18 years, very nice, beautiful, healthy. Then, and slowly you are after, and 40 years, then your body slowly going down. 50, 60, 70, 80. Então, essa é a gradação desse mundo material. A gente tem a infância, a juventude, a vida adulta. Aí passou dos 40, 50, 60, 70, 80, morreu. Because this is the nature of this material world. You cannot deny this law. Você não pode negar essa lei do mundo material. But Bhagavan is always ever fresh, youthful form. Navajauvanancham. Mas o Senhor Supremo tem essa sua forma sempre jovem, eternamente cada vez mais jovem. Have you seen Ramchandra Krishna's old form? Você já viu alguma foto de Krishna ou Ramachandra velhinhos? Because Bhagavan means is always very nice, beautiful, youthful form. Spartika Navajauvanancham. Porque eles são Bhagavan. Bhagavan tem sempre essa forma muito linda, bela e jovem. So now, but Krishna's form is what? Unique and unparalleled. Very nice, beautiful form. Mas a forma de Krishna, diante de todas essas, é única e incomparável. Uma Because forma maravilhosa. we compare with Ramchandra's form and also Krishna. But Krishna's form is what? Unique and unparalleled. Estamos comparando a forma de Rama com Krishna, mas a forma de Krishna é única e incomparável. And also nature difference. E eles também têm naturezas diferentes. What is the nature difference? Ramchandra and Krishna? Qual é a diferença entre Ramachandra
Here, Brajavasi, they are singing very nice song also. Brajavasis cantam essa And canção muito linda. Ram, sometimes we are singing this song. Ram or Krishna, Kabhu nahi bhed. There are no difference Ram and Krishna. But one from the ek ke nayane chanchal, dusre nayane gambhir. Krishna's eyes always are restless. And Ramchandra is very gambhir, grave. And because eyes you are showing your nature, svabhav. Então, não existe diferença na forma de Rama e Krishna, mas na forma de Krishna é muito linda porque os olhos dele são sempre chanchala, inquietos. Já o olhar de Ramachandra é sempre muito grave. Os olhos demonstram qual é a sua natureza. Because you are not looking your eyes, but your eyes showing your nature, svabhav. Você mesmo não pode ver seus próprios olhos, mas os seus olhos demonstram qual é a sua natureza. This is true or wrong? É verdade? Sometimes you pretend. But your spontaneous nature with you. Às vezes a gente até mente, finge, Hã? mas a nossa natureza espontânea está sempre ali com você. For this regard, Brajavasi, ek ke nayane gambhir, dusre ke nayan chanchal, Ram Krishna or nahi kabhu bhed. Ram or Krishna, there are no different Ram and Krishna, same. But only their svabhav, nature. What is the svabhav? Ek ke nayan gambhir. That means, ek ke means Ramchandra's eyes very grave, gambhir. And because he is Kshatriya, gambhir. Então não existe diferença na forma de Krishna e Rama, mas existe uma diferença da natureza, sua baba. O olhar de Ramachandra é muito grave, porque ele é um kshatriya, ele está sempre muito sério. Or Krishna, his svabhav, chanchal. Mas qual é a natureza de Krishna? Chanchala, inquieto. Chanchal, understand? Chanchal means restless eyes. Olha que os olhos não param quietos. Chanchala. Gaur Premanandi. So take prasadam. He jai. Learn this verse. Aprendam esse verso para amanhã, hein? And another slok. Mad Vinartha Karadvi Vividha Lilam. Not fine. I sent message to Shankar now it's very early in the morning. Madhbhakta in Google, you can say. Even within that, we're trying to find the Madhbhakta Vinudartham Karomi Vividha Lilam. Right. Madhbhakta Vinudartham Karomi Vividha Lilam. This is sloka of Padma Purana. Madhbhakta Vinudartham Karomi Vividha Lilam. Chalo, Gaur Premanand. Oh, who did not collect this Gurudev? Quem são os devotos iniciados que ainda não receberam esse livro, que é do Puspanjali de Gurudeva, 2021 e 2022? Por favor, que se aproxime. If you not collect, then take one. Oi, Prabhu. Vem pegar. Ok. Já pegou ontem, Prabhu? O livro? Não? Por favor. Okay, thanks. What is his name? Qual é o seu nome espiritual? Jiva Pavan Das. Jiva Pavan Das. Jiva Pavanda. É. Você é discípulo? Você é discípulo de quem? Krishna. Krishna. Always.